duração de 3 atos aqui. O primeiro ato são os anos dos presidentes Cardoso e Lula, em que havia avanços econômicos e sociais que têm importância na história brasileira. Não há alguma dúvida da importância desses 16 anos na história brasileira. No segundo ato, temos a presidente Dilma no poder e temos um crescimento bem menor e a população nas ruas. E temos o terceiro ato, que é o futuro. Eu acho que a coisa importante realmente dos 4 anos do Fernando Henrique foram o real. Hoje em dia a gente tem maneira de esquecer disso, que se tem a mesma moeda do Brasil. Antes havia, não me lembro quantas moedas diferentes durante o período entre 65 e 93, quando o real foi colocado. E também havia o novo macromodelo, que continua até hoje, que é a possibilidade de ter uma combinação da política fiscal com o superávit primário e a política monetária também controlando a taxa de juros, e a taxa de juros real caiu durante o período, e a lei da responsabilidade fiscal. Sempre foi necessário criar o orçamento na maneira diferente do que foi o costume no Brasil, que foi deixar todos os representantes pegar um pedaço para os clientes locais. E isso criava, de fato, problemas, porque assim havia déficits contínuos. O Brasil, durante o período Lula, também experimentou o commodity. Eu acho isso muito importante, porque havia um período em que foi possível ter o elemento fundamental da economia ser consumo em vez de investimento. Havia a possibilidade de receber de fora uma contribuição para a renda interna, permitindo consumo maior. E foram 7 anos muito bons que o Brasil experimentou. Mas o fato, esse desenvolvimento crescente, com redução de desemprego, com nova classe média de 35 milhões de pessoas entrando na classe C, e com o PAC 1 e PAC 2, e além disso, com as descobertas do pré-sal e o petróleo ali, a possibilidade de voltar à ideia do Getúlio Vargas,
que o petróleo é nosso e a possibilidade de ter uma riqueza que no futuro a única coisa necessária para o Congresso é decidir como gastar os lucros. Então, o Congresso passa muito tempo pensando se qual é a proporção que vai para a educação, qual é a proporção que vai para a saúde, etc. Todo mundo pensando só do lado positivo. Eu volto depois falar mais sobre esse assunto. Dilma entra e ela encontra um cenário um pouco mais difícil. No primeiro ano havia crescimento de 2,7% e só no segundo ano havia um crescimento de 0,9%. O setor industrial enfrentou um crescimento das importações, porque durante esse boom de commodity, o Brasil tinha recursos para permitir o aumento desses produtos e o setor industrial tinha dificuldade de concorrer, uma vez que outra consequência do commodity boom era uma taxa de câmbio supervalorizada. E o setor industrial tinha esse problema, apesar do fato que o setor industrial continua com a tarifa média maior no mundo. É maior na média do que a tarifa da Índia, também da China e também dos outros países dentro da América Latina, Chile, México. Só a Argentina e Venezuela está concorrendo com o Brasil nesse sentido. E havia pressão salarial com o emprego pleno, o desemprego baixou ao longo do período e havia o aumento do salário mínimo muito acima da taxa inflacionária, que explica esse grupo que saiu, que continua na classe C, na nova classe média, e o investimento estagnado. Mesmo com juros menores, como consequência da ação do Banco Central em baixar as taxas, o Selic e as taxas de juros. Aí se tem algo muito interessante, porque sempre no Brasil o setor privado reclamava porque pensou que as taxas de juros estavam tão altas que explica porque não havia investimento. Bem, havia redução, não havia investimento. E é óbvio que você tem razão para isso. O que explica investimento tem elementos além da taxa de juros explicando o investimento, que tem muito maior importância, expectativas
da classe industrial sobre o futuro e também o salário vigente dentro do mercado. E havia a continuação da política fiscal frouxa, que tinha início em 2008 com o começo de recessão no Brasil e a decisão de permitir gastos maiores por parte do governo. Dentro desse cenário, eu acho que a política macroeconômica dentro do Brasil mudou. Eu acho que, no fato, estamos na segunda fase da política da presidente Dilma. E nessa segunda fase, temos a política industrial mais poderosa, em que a ideia é utilizar a BNDES como elemento fundamental, que o BNDES hoje em dia está gastando muito mais dinheiro que gastava antes. E no fato está tentando permitir com taxas da ordem de 5%, que é a taxa TGLP cobrada para permitir investimento maior. A segunda coisa que está acontecendo é a volta ao subsídio para consumo de automóveis, por exemplo. Uma coisa que é espetacular no Brasil é ficar esperando 1h30, 2 horas na rua, simplesmente porque tem tantos automóveis lá, que agora a gente está falando da necessidade de fazer investimento urbano de uma maneira ou outra melhorar a situação. E se tem preços do setor público quase fixos. Hoje em dia, os preços administrados do setor público devem aumentar 1,8% durante este ano, enquanto a taxa de inflação como toda é da ordem de 5,96%. Então, uma tentativa de evitar que seja o aumento, e sabemos que a Petrobras está com dificuldade como consequência, e pela primeira vez a Petrobras tinha um déficit durante um trimestre. E havia a desvalorização acontecendo finalmente. Aí se vê que a política dos Estados Unidos não tinha a ver com a política dentro do Brasil permitindo essa desvalorização acontecer. E a ideia central, hoje em dia, do governo, é conseguir maior investimento estrangeiro, utilizando a parceria público-privada.
O que está acontecendo é um pouco diferente, porque em vez de ter 40 empresas querendo participar na negociação e fazer os bids para pré-sal, temos 9. E nenhuma empresa norte-americana e poucas empresas na Europa. Eu vou fazer isso depois também. E a mesma coisa aconteceu com a tentativa de vender a participação nas rodovias. Vai acontecer a mesma coisa nas ferrovias. Tem gente ainda não querendo participar, e eu volto a esse assunto um pouco depois. E aí eu vou selecionar 3 problemas que eu acho que são os problemas principais da política econômica hoje em dia. Primeiro é o investimento doméstico muito baixo. Estamos falando de um investimento de 18%, enquanto na China temos 45%, na Índia temos 35%, no Peru temos algo de 25%, 26%, no Chile estamos com 25%, no México estamos, apesar da recessão atual, com 22%, e o Brasil está ainda com 18%. E sempre a gente vai resolvendo esse problema projetando crescimento futuro rápido. Então, sempre se tem saindo nos relatórios do Ministério da Fazenda projeções de 24% daqui a 2 anos. E a mesma coisa saindo do BNDES. Isso não é a maneira de aumentar investimento doméstico, colocando os números no relatório e pensando o que vai acontecer. No fato, a situação é simples. O Brasil tem consumo que é alto demais, como proporção do PIB. E tem consumo alto demais, em parte por causa do crescimento da nova classe C. Porque a nova classe C quer o automóvel, quer os bens de consumo lavrador e todas as outras coisas dentro da casa. E esse consumo alto está acontecendo com a consequência do aumento do crédito ao setor privado. E esse aumento do crédito ao setor privado agora se tem a necessidade de pago de 25% do crédito, o ativo que está lá, todo ano, porque a taxa de juros é alta. Estamos falando de taxa de juros real para a gente da ordem de 35% por ano como o mínimo. E isso é um custo alto e, mesmo assim, a nova classe C está querendo esses bens.
E a solução é investimento estrangeiro, com essa parceria público-privado, que é a solução. Mas veja bem, não é tanto solução, porque já sabemos muito bem que com uma proporção a déficit corrente, como consequência do investimento estrangeiro, não pode ser muito maior de 3%. O déficit na conta corrente não pode subir muito mais de 3%. Uma vez que você tem uma taxa, uma proporção maior, já começa a ter dificuldades em conseguir a entrada de capital maior. Já sabemos isso acontecendo na Ásia durante a década de 90, já sabemos isso acontecendo na década de 90 com a Rússia, já sabemos disso acontecendo no caso do México em 95. É uma coisa do fato que acontece com consequências do fato negativas. Então, você tem limites acontecendo aí e vejo o problema com a poupança pública negativa no Brasil. O Brasil ainda, apesar da continuação do superávit primário, na maneira contínua, desde 1999, tem um déficit que deve chegar neste ano a algo perto de 3%. Em vez de ter isso, o país necessita eliminar o déficit que vem dos gastos maiores da arrecadação do governo. O Brasil tem um Estado grande. Tem um Estado que gasta 39% do PIB. E eu acho que, pelo menos, deve eliminar o déficit. E, eliminando o déficit, você tem maneira de ter poupança pública liderando o processo dentro do Brasil. E a Previdência Social é o lugar onde deve começar. Porque dentro do Brasil você tem a Previdência Social, algo maior de 12% PIB, como proporção do PIB, e aumentando na maneira contínua, e se tem a relação direta entre o que a pessoa possa receber e a taxa do salário mínimo. Uma vez que o salário mínimo cresceu muito, a Previdência Social também fazia. E o problema é simples. O equilíbrio potencial, se houver algum, só acontece com taxas altíssimas. E nesse sentido, o governo está certo de prever taxas de crescimento de 5%. Porque só com taxa de crescimento tão rápido se tem maneira de equilibrar consumo crescendo com o investimento ao mesmo tempo
aumentando. Mas, na realidade, a possibilidade de ter essas taxas altíssimas com taxas de investimento baixas não existem. Não existem. Porque estamos falando da necessidade de um investimento de longo prazo. O investimento do longo prazo tem uma taxa de investimento maior agora, que implica uma taxa necessária na ordem de 25%. 25% no produto. Então, eu vejo esse problema como um dos problemas. O segundo problema é o problema do comércio internacional. O Brasil, hoje em dia, tem a proporção do comércio da ordem de 23, 24% do PIB, importações, mais as exportações. A China tem algo como 60%, Chile está com 70%, a Colômbia está com algo de 40%, e o Brasil ainda tem não simplesmente uma taxa pequena, mas também decrescente. Decresceu depois do começo do crescimento grande, pelo fato que não havia taxas de crescimento real acontecendo dentro do setor primário, mas muito mais foi o aumento dos preços dos bens vendidos. A agricultura aqui no Brasil é um setor muito importante e vai continuar. E a agricultura não consegue gerar interesse. Acontece que a taxa anual de produtividade, do crescimento de produtividade dentro do setor agrícola, é algo de 1,7% por ano ao longo desse período. Muito maior do que o setor industrial. E, no fato, se tem isso acontecendo por causa do investimento na Embrapa. O fato de ter pesquisa acontecendo que tem um reflexo na utilização das técnicas mais modernas dentro do setor e a produção crescente e contínua acontecendo como consequência. A indústria não está aumentando. Hoje em dia, esse setor agrícola tem participação de 60% das exportações e o setor industrial tem uma porcentagem menor, uma vez você tirando a participação de petróleo, minério e esses outros bens. O problema, em boa parte do comércio internacional, é que o Brasil, como disse antes, tem tarifas muito altas. E, além disso, se tem também a possibilidade de gastar para as necessidades do investimento da Petrobras até um preço 25% maior do que o preço internacional e oferecer à empresa doméstica. E isso está acontecendo porque havia construção dos barcos e havia construção dos outros bens assim, e no
fato, aí eu coloco uma comparação entre o setor de automóveis e Embraer. Embraer é a empresa que hoje em dia tem a expansão das tarifas maior de qualquer outra empresa brasileira e, no mesmo tempo, tem a maior taxa de importação. E se tem uma lógica muito simples. Tem coisas que Embraer consiga a produzir competitiva com qualquer outro país. Tem outros bens em que não está competitivo. É muito melhor importar esses bens, pagar o preço internacional e depois exportar o avião no preço competitivo. E assim se tem um crescimento que tem acontecido com a Embraer. No setor de automóveis, no outro lado, se tem outra alternativa. Se tem tarifas altas, se tem a necessidade de produzir todas as peças dentro do país, se tem a relação especial com a Argentina dentro do Mercosul, e, como consequência, o preço de um Volkswagen simples aqui dentro do país é muito maior do que o preço do Volkswagen vendido em México, no Brasil. Se tem como consequência a falta de compromisso com a produtividade e a eficiência como base do setor. Ali eu quero enfatizar a importância dessas novas ideias globais de especificação. O que se tem acontecendo com Apple, produzindo o iPad, está construindo uma parcela na China, está construindo outra parcela nos outros países, está reconstruindo tudo isso dentro dos Estados Unidos. Se tem uma outra maneira de produzir bens que está acontecendo como consequência de globalização. Mas não está acontecendo dentro da América Latina. Está acontecendo na Ásia. E se há um interesse de participar, a maneira de participar não é via tarifas altíssimas e subsídios e relações do Mercosul, permitindo a troca de automóveis, etc. É pela criação dessas cadeias. Para ter essas cadeias, necessita uma política de tarifas menores. E que tem que continuar menor para todo mundo que quer fazer investimentos necessários. E ali eu só vou notar algo que saiu recentemente, que se você comparar o comércio do Sul-Sul contra Sul-Norte, você vai notar que esse comércio do Sul-Sul exatamente tem a produção muito menor de cadeias do que a produção do Sul-Norte. Então,
faz uma lógica. O que o Brasil necessita não é uma política só de sul-sul, mas também uma política de sul-norte e norte-sul. Essa faz simplesmente equilibrando e permitindo a indústria ter um novo impulso para fazer investimento nos bens em que o país pode especializar-se. E podem ser bens com tecnologia maior. Acontece que sempre se compara aqui a tecnologia menor, em que a proporção dos bens de alta tecnologia não está produzindo, então implica tarifas maiores. Ao contrário, implica tarifas menores para permitir que se estabeleça dentro do país esse tipo de produção. E tem esse último que eu vou falar sobre Petrobras, do pré-sal, e se tem agora o regime da partilha contra a pré-sal que foi estabelecido. A primeira coisa que vou dizer sobre Petrobras é que muito investimento é necessário com custo futuro maior do que o previsto. É uma coisa comum aqui no Brasil quando se faz construção dos estados. Quando você compara o custo inicial e o custo final. A mesma coisa vai acontecer com Petrobras, quando, no fato, tem a necessidade de fazer grandes investimentos, tentando desenvolver essa pressão. A segunda coisa que vou dizer é que a concorrência mundial, hoje em dia, é bem distinta do passado. Hoje em dia, se tem fracking acontecendo. Essa é uma tecnologia em que os Estados Unidos têm grandes vantagens, investiu muito e conseguiu acesso a shale gas. E a consequência disso, se vê as previsões, é um preço de petróleo no futuro, em vez de ficar maior de $100 e aumentando na maneira contínua, é um preço máximo da ordem de 70 ou 80 dólares e ficando constante. Esse é outro mundo. O mundo do petróleo alterou completamente dentro dos últimos 8 anos. E o Brasil acha possível estabelecer essa regra de partilha, imaginando que todas as empresas querem participar e vão aceitar uma divisão do lucro, enquanto vai ser necessário a utilização das novas técnicas. Porque, no fato, explorando
possibilidade de conseguir a produção do pré-sal tem uma profundidade enorme não me lembro exatamente a profundidade, mas o que eu entendo é que a pressão necessária que o equipamento vai receber é muito grande. E essa tecnologia, por parte das empresas que já estão investindo e fazendo os avanços no Golfo de México e outros lugares, vai ser dado sem alguma possibilidade de beneficiar a empresa como consequência de solucionar o problema técnico envolvido, é um pouco a explicação porque havia a decisão só de 9 empresas de participar, e essas 9 empresas não têm a tecnologia tão avançada que o Brasil pode se beneficiar. E no fato, a gente vai imaginando que haja tanta diferença entre o lucro que o país vai receber. No fato, se tem uma negociação contínua. A empresa, se consegue vender ao preço mais alto, sabe que tem que pagar um imposto maior ao país em que se tem a produção acontecendo. Isso é lógico. E aconteceu muitas vezes dentro do setor. E, no fato, eu não vejo, se você tem um horizonte de bom tempo, uma diferença, com a exceção da vontade da empresa estrangeira oferecer todas as novas tecnologias sem a possibilidade de aproveitar. E aí, se tem algo interessante, que mesmo a Argentina e a Venezuela estão procurando um investimento externo, oferecendo termos melhores para sair dessa middle income trap. Poucos países conseguiram isso desde a década de 60. Havia algo maior de 100 países dentro da mesma faixa da renda, e só algo da ordem de 13 conseguiram sair. E o que seja necessário para conseguir isso é políticas consistentes de longo prazo, em vez de políticas de um trimestre, em que se tem alteração de um trimestre para outro. Parece uma coisa lógica, mas na América Latina você pode lembrar do caso da Argentina. A Argentina tinha a renda que foi a 6ª maior no mundo em 1900. Hoje em dia está com a renda 77. E a Venezuela
que tinha a renda altíssima durante o período, o aumento dos preços na década de 70, tem uma renda per capita hoje em dia menor do que tinha na década de 70. Então, essa consistência da política é uma coisa que a China tem. Tem uma taxa de crescimento para um período maior de 30 anos, com um médio de 10%. 30 anos. Na falta de 7. No Brasil, a gente acha que tem que reduzir o tamanho do setor público. Eu acho que não é a maneira de contar o problema. A maneira de contar o problema é fazer que a coisa importante seja a eficiência do setor. O tamanho vai continuar. Eu acho que toda a tentativa de reduzir é como a expectativa do outro lado de ter investimento sempre crescendo, 24, 25, tem gente achando que seja possível reduzir a participação do setor público de 38 para 30. Deixe. Mas há a possibilidade de criar um setor eficiente. Essa deve ser a tarefa. E o Brasil tem que aprender que gasto maior nem sempre é a solução. 10% para a educação, 10% para a saúde, 10% para outra coisa. Até que você vai gastar 200% do PIB. Então, eu acho que o Brasil tem uma produção muito interessante. Eu fico otimista, apesar de tudo que eu vou falar. Eu acho que todo mundo entende, necessita da produtividade presente. Esse vem maior investimento, investimento STEM, investimento na educação e um compromisso a globalização. Em vez de sempre pensar que globalização é uma coisa acontecendo que não vai continuar. Muito obrigado.